Então, pessoal, meu objetivo nesse vídeo é mostrar para vocês que é possível, sim, você emagrecer de forma definitiva sem fazer dietas malucas. Você pode voltar a entrar naquele vestido, ou então usar aquele biquíni na praia sem passar vergonha. Você tem que entender que para o emagrecimento seja de forma definitiva, você tem que seguir alguns passo a passo. Então, por isso que eu criei o método Desinflame Emergencial, com esse nome bem apelativo, mas 100% sincero, porque a gente sabe que a inflamação ela é a base aí de muitas doenças, inclusive a obesidade. A obesidade, alguns cientistas, né, chamam ela de obesite, devido ao alto grau de inflamação que ocorre na obesidade. Então, nessa aula aqui, vocês vão ver alguns métodos que eu utilizo, né, principalmente na minha prática clínica. Vocês vão entender por que a lei da progressão é tão importante para que vocês alcancem os objetivos, os resultados que vocês procuram, e por que a maioria das pessoas falham ao fazer uma dieta. E também vou desmistificar um pouquinho aí para vocês um tema bastante polêmico e que muita gente acaba utilizando como desculpa, né? Eu tenho hipotireoidismo e eu não consigo emagrecer. Então eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre a tireoide e o ganho de peso, qual é a função, né, dos hormônios da tireoide no emagrecimento, como estimular a termogênese. Vocês vão ver que tem relação entre os hormônios da tireoide e a termogênese. 5 passos definitivos para o emagrecimento, passos para o emagrecimento definitivo, e o que comer conforme a hora do dia. Então muita gente tem dúvida, né? A gente vai mostrar um pouquinho sobre a crononutrição, e uma ciência que tem avançado cada vez mais e mostrado excelentes. Então, o objetivo aqui é para quem quer emagrecer definitivamente sem dietas malucas. Então, você vai se libertar de dietas super restritivas, aquela dieta da blogueira, a famosa dieta de revista, né, que promete que vai perder 10 quilos em 14 dias. A nutrição, né, ela é tão linda e tanta gente gosta dela e todo mundo acha que sabe um pouquinho. Então, não é só nutricionista que fala de nutrição. Isso é bom, porque populariza a profissão, mas também é ruim, porque muita gente acaba falando coisa com fundamento, e não tem nada a ver, nada. Então, o objetivo aqui é que você mude seus hábitos e conquiste o seu corpo, né, o corpo dos seus sonhos, sem deixar de comer o que gosta. Você pode voltar a entrar naquele vestido, você pode recuperar sua autoestima, pode sentir-se desejado novamente, não é nada de errado nisso. Então, você pode querer olhar no espelho novamente, saído com o seu próprio corpo, por que não? Então, tudo isso vai fazer ainda com que você melhore seu humor, sua disposição. Então, por que eu acredito muito na lei da progressão? A gente acredita que para emagrecer é preciso parar de comer tudo e fechar a boca e queimar mais. Então, mudar, às vezes, totalmente, né, os hábitos de uma hora para outra. Isso geralmente não é sustentável no longo prazo. Dieta boa é aquela que dura a vida toda. Uma dieta aí, na verdade, eu acredito mais na mudança dos hábitos, né? Para que elas sejam sustentáveis no longo prazo, você tem que ir fazendo alterações de acordo com a sua disponibilidade e necessidade. Então você vai chegar para mim aqui no seu estágio zero, né? Então, às vezes com seus hábitos ruins ou às vezes mais ou menos, né? Nem sempre os hábitos estão tão ruins assim. Tem que mudar só alguma coisinha ou outra ali para que o emagrecimento ele ocorra. Então a gente vai avançar para o estágio 1, que vai ser, muitas vezes você vai manter seus hábitos antigos e vai adicionar alguns hábitos novos que vão se encaixar na sua rotina, de forma que você não tenha que fazer algo totalmente mirabolante, né? Então, aos poucos, esses novos hábitos vão tomando o lugar dos hábitos antigos, até que esses novos hábitos sejam pelo menos aí 90% do seu tempo, né? Então você vai poder comer aquilo que você gosta, vai poder comer aquela pizza, aquele hambúrguer, de vez em quando, tomar uma Coca-Cola, uma cerveja. Eu faço isso. Então a gente tem esses momentos de socialização. Então a gente vai adicionando desafios também a cada nova aula aí, até que você atinja o teu resultado que você quer, que é o emagrecimento definitivo. Então para quem quer esse curso, né? O método ele foi criado para quem já fez milhares de dietas, sofre com efeito sanfona, já perdeu muito peso, já ganhou muito peso ao longo da vida, perde 10, ganha 15,
muita gente passa por isso, porque às vezes acaba se submetendo a uma dieta super restritiva, uma dieta maluca. Vocês vão entender aqui por que isso não funciona. Serve também para quem nunca fez dieta, mas quer melhorar, mudar a sua vida por meio da alimentação. Para quem quer aprender a levar uma vida mais saudável. E também para quem foi diagnosticado com alguma doença recentemente. A gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, né, as doenças de cunho inflamatório, elas acabam sendo assim, desenvolvidas por conta desse excesso de inflamação. A gente sabe que a gente mudar alguns hábitos, mudar a alimentação, a gente pode reduzir essa curva inflamatória, melhorando muito, às vezes até revertendo algumas doenças, resistência à insulina, diabetes, o próprio câncer é uma inflamação. Então, para quem às vezes tem histórico também de doenças da família e quer aprender a evitá-las, vocês vão ver esse método. E para quem quer ser livre nas escolhas alimentares, né? Libertar de uma vez por todas de dieta. Para quem não é. Para quem busca por dietas prontas. Se o seu objetivo aqui é buscar algo de curto prazo, só para aplicar aí para um curto período de tempo, sinto muito, mas aqui você não vai encontrar isso. Porque aqui eu quero que o seu ganho seja sustentável, eu quero que você emagreça para sempre, e não só para um verão, não só para uma festa, só pra... e ou só para entrar naquele vestido. Então, vai ser para sempre. Então, para quem busca emagrecer de forma rápida, colocando a sua saúde em risco com métodos duvidosos, esse curso não é para você, porque a gente sabe que uma dieta super restritiva, curto período de tempo, faz uma bagunça nos hormônios do seu organismo e vai ficando cada vez mais difícil de emagrecer. Então você tem que colocar isso na sua cabeça. E não é para quem também espera ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Você tem um sonho, que é emagrecer, ter aquele corpo que você deseja, mas não está fazendo nada para isso, então não é um sonho, é uma ilusão. Pois sonho sem ilusão, sonho sem ação é uma ilusão. Para que você torne esse sonho uma realidade, é preciso que você tome decisões, faça escolhas, tenha disciplina e comprometa rigorosamente consigo mesmo. O sonho só vai se idealizar quando você se empenha a torná-lo real. Quantos anos você levou para chegar no peso que você está hoje? Com certeza não foi do dia para a noite. Deve ter sido o quê? 10, 20, 30, 40 anos que você vem tendo maus hábitos alimentares, totalmente sedentário. Então, cuidado, tá? Porque não é em 7 dias que você vai resolver um problema de uma vida. Então, é meio contraintuitivo, né? Você acreditar nisso. Eu acho que eu tô aqui para mostrar para vocês que esse emagrecimento no curto prazo é assim, muito alto, né? De 10 quilos assim, na semana, só está colocando a sua saúde em risco e é totalmente insustentável. Quem sou eu? Eu sou maluco, né? Sou nutricionista funcional clínico, com experiência aí em consultório, há alguns anos já, venho estudando nutrição desde os meus 16 anos, 15 anos mais ou menos, que foi quando eu comecei a fazer atividade física. Na verdade, comecei muito antes disso, mas quando eu comecei a fazer musculação, porque a gente sabe que para ter um ganho bacana ali na academia, a gente tem que comer mais. Comer certo, né? Claro. Então, só que na época eu consultava o que eu podia, né? Livros, às vezes até um pouco duvidoso, né? E acho que meu primeiro case de sucesso foi muito antes de fazer nutrição. Eu tinha um colega de trabalho, já trabalhava nessa época, e ele queria emagrecer. Na verdade, ele não queria só emagrecer. Tinha um sobrepeso, mas ele começou a ter alguns marcadores ali bioquímicos alterados. O colesterol, né? O médico indicou que ele tomasse ali as famosas estatinas, né? Ele não quis fazer isso, né? Foi a escolha dele, não quis tomar estatina. Eu não recomendo que ninguém pare de usar um medicamento da própria. Mas ele não tomou porque era levemente alterado. E a gente sabe que quando a gente toma estatina, por exemplo, e reduz muito o colesterol, por exemplo, ele vai reduzir só o LDL, né? Ele vai reduzir o LDL, só que o LDL ele também tem uma função aí de produção de hormônios. Então, se reduzir muito, a gente começa a ter problemas na produção de hormônios, né? Inclusive hormônios sexuais, com baixa libido. Então, ele quis fazer isso, né? Ele não quis tomar o statina e se submeteu a fazer um acompanhamento comigo, que tinha um conhecimento totalmente raso ali, mas a gente conseguiu colocar isso em prática. Ele emagreceu cerca de 10 quilos ali. E lembro também que ele começou a fazer atividade física, caminhada todos os dias. Isso é muito importante. Conseguiu reduzir o LDL, o colesterol dele, conseguiu emagrecer e ainda subiu o HDL. Quem sabe para aumentar o HDL, praticamente só atividade física.
tem alguns nutrientes, compostos bioativos que aumentam o HDL também, mas exercício é o que melhora mais essa produção de HDL. Foi o meu primeiro case de sucesso. Depois eu fui para a faculdade, durante os estágios obrigatórios ali também tive alguns casos de emagrecimento bem legais. E então eu sempre tive esse hábito de mudar a vida no 1 a 1, né? Só que no consultório a gente não consegue falar tudo que a gente gostaria, porque a gente não tem tempo hábil para isso. Então, a minha consulta dura cerca de 1h30, 2 horas, e mesmo assim não é suficiente para falar tudo, o paciente aprender a fazer aquilo na vida dele. Então, esse curso, né, esse método, vem para quem quer aprofundar o conhecimento e ser livre nas escolhas. Então, eu também sou atleta e recreacional nas horas vagas. Atleta bem fajuto, mas eu pratico bastante atividade física, sou bem ativo fisicamente. Sou também um estudante maluco por nutrição. Eu acredito fortemente que a nutrição pode salvar vidas, sim. Estou sempre participando de congressos. Esse aqui foi o meu último que eu participei, né? Junto aí com o Vitor Sorrentino, um grande profissional da saúde, médico, admiro muito ele. Foca muito nessa questão da medicina funcional, né? Que é o que eu acredito que funciona, essa visão, a visão como um todo de um indivíduo mesmo, né? Não focar só na doença, mas focar sim na saúde. Então, por que a maioria das pessoas falham ao fazer uma dieta? Porque a maioria foca só no resultado instantâneo, dando passos maiores que as pernas. Então, digamos que você quer emagrecer no verão. Você vai lá e faz um protocolo detox maluco lá que você não pode comer nada, só tomar suco verde o dia inteiro. Você vai emagrecer, você vai ficar doente, provavelmente, e você vai reganhar esse peso. É contra-intuitivo. Você pensa nos nossos ancestrais. Eles não tinham alimento à disposição como a gente tem hoje. Então, eles não tinham agricultura, não tinha geladeira. Então, eles comiam quando tinha alimento. Então, a gordura, ela vem no nosso corpo como uma forma de proteção. Então, quando a gente se coloca numa dieta muito restritiva, nosso corpo liga os alertas ali, fala, opa, tá passando um momento de escassez. O que ela vai fazer na próxima vez que você comer, que você chutar o balde, porque você não vai aguentar ficar vivendo de suco verde. Então, vai ganhar todo aquele peso de volta e com juros ainda, porque ele vai querer que você estoque mais gordura, passar por um momento de restrição novamente, você tem aquela gordura, né, guardadinha lá. Então, se você acredita que a felicidade está naquele corpo que você idealiza como perfeito, também você tem que fracassar, pois você ter como meta simplesmente o seu corpo, pode ser que você esteja aí com algum problema, às vezes até psicológico, porque tudo bem você querer ter um corpo mais bonito, mas você focar só nisso, só na balança, a chance de você falhar são muito grandes. E, então, continuando um pouquinho aqui, algumas dessas frases aqui, sou um familiar para você? Faço dieta e emagreço, mas depois de um tempo não consigo manter a disciplina. Ganho todos os quilos que perdi, e às vezes até mais. Olha aí, nossos ancestrais aí, nossos genes ancestrais falando aí. Quero comer certinho, mas a minha fome é enorme, e é difícil de controlar. Você tem que entender que os hormônios da saciedade e o hormônio da fome, eles estão totalmente desequilibrados quando você está com um excesso de gordura corporal. Quando você submete uma dieta super restritiva, isso piora. Então, você tende a se sentir muito mais fome, você não consegue se sentir saciado, você quer comer mais e mais, e seu corpo vira uma loucura. Não sei mais o que comer por causa de todas as informações que leio e escuto sobre nutrição. Me deixa estressada. Como eu falei no começo, né? Todo mundo quer ser nutricionista. E jornais, todos os lugares a gente vê falando sobre nutrição. E às vezes são informações contraditórias, são conflitantes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de onde a gente tira as nossas fontes de informação. Eu gosto de pegar grandes estudos aí para utilizar como base e a minha prática clínica, né? Então o objetivo desse curso aqui é também que você se liberte, né, dessas informações aí erradas e não caia mais em ciladas. E essa frase aqui, não consigo emagrecer, é impossível para mim, não tenho força de vontade. Você tem que entender que emagrecer não é uma questão de força de vontade, mas de bem-estar e saúde. Você tem uma história longa, né, de luta contra a balança, saiba que você não é um fracassado. Você é um refém da sua culpa, do mal-estar e da baixa autoestima. Porque o princípio que está seguindo, isto é, que tudo depende de força de vontade, é errado. Ou essa frase aqui, quem nunca escutou isso, né? Às vezes eu vejo até nutricionistas falando isso. Pecado.
Para emagrecer, basta fechar a boca, comer menos e queimar mais. Eles utilizam aqui, né, a primeira lei da termodinâmica, fala que quando você gasta mais energia do que você consome, você vai queimar aquilo que está no seu corpo. Até certo ponto isso é verdade. Só que calorias, só por calorias, não é o suficiente para emagrecer. A gente precisa também de diversos nutrientes que participam desse mecanismo, dessa coisa linda que é orquestrar aí todos esses testes de toxinas inflamatórias. Então, a forma como você começa o emagrecimento determina quanto tempo esse emagrecimento vai durar. Então, se você começa com uma dieta super restritiva, você vai ter uma queda acentuada de um hormônio chamado T3. Aqui a gente entra no assunto da tireoide, né? T3 é o hormônio ativo e a T4 é o hormônio, digamos assim, inativo. Então, ele precisa ser convertido em T3 para que ele cumpra com a sua função. Então, o T3 ele tem várias funções no nosso organismo, entre elas a manutenção, né, a sensibilidade à insulina, então como você metaboliza os carboidratos, e inclusive com a termogênese. Vai falar sobre isso. Então, quando você tem essa queda acentuada desse hormônio ativo T3, o corpo vai ter dificuldade de restabelecer esses níveis. Então, ele vai entrar no modo urgência, né, ali, emergência, e vai reganhar todo esse peso. Agora, quando você tem uma dieta mais equilibrada, você tem uma queda menos acentuada de T3. Então, você vai estar também se nutrindo corretamente, você vai fornecer os nutrientes necessários para a manutenção desse T3. Muito importante, né? Muita gente, às vezes, fica só refém do medicamento, né? Do T4, né? Levotiroxina. Muita gente faz uso desse medicamento, né? Com um diagnóstico aí, às vezes, até meio duvidoso de hipotiroidismo. Mas eu não sou a favor de você parar o medicamento por conta própria. Procure um médico, um profissional da saúde confiança e converse com ele sobre isso. Então, o T4 ele vai entrar no seu organismo, só que você precisa de alguns nutrientes para que ele se torne ativo. Entre eles, o selênio. Existem 8 enzimas que são dependentes de selênio para que torne o T4 ativo. O zinco, ferro, vitamina A. Então, são diversos nutrientes que vão participar dessa conversão de T4 em T3. Então, quando você faz uma dieta equilibrada, você tem essa queda menos acentuada de T3, o corpo vai se adaptar, recuperar T3, e essa perda de peso vai ser mantida. Lindo, né? Parece que é fácil. Mas vocês vão entender que o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Então, você tem que entender que o hormônio tiroidiano não emagrece, equilibra o metabolismo energético. Eu já atendi gente no consultório que tomava os hormônios da tireoide com o objetivo de emagrecer. E, tipo assim, tava com 30% de gordura corporal, já tinha feito de tudo, né? Geralmente as pessoas chegam no nutricionista depois de passar por tudo que é tipo de possibilidades, né? Então, é triste isso, porque às vezes pequenas mudanças poderiam evitar essas frustrações, né? Então, se você se submeter, tomar um hormônio, vai te bagunçar tudo o seu organismo. Então, não vai dar o resultado que você espera, só vai te danificar. Então, os hormônios tiroidianos, né? Ele tem as funções, como eu já falei para vocês. Ele melhora a transcrição do GLUT4. Né? Não se preocupe com esses termos aqui, mas que o GLUT4 ele participa de forma assim, bem simples. Ele é responsável por colocar a glicose dentro da célula e ser utilizada como fonte de energia. Então, vou tomar uma água aqui. Então, o GLUT4 ele vai melhorar a ação da insulina, reduzindo a resistência à insulina. Por mais que você não tenha diagnóstico de insulina, a gente sabe que o sobrepeso e a resistência à insulina andam juntos. Então, você não foi diagnosticado com resistência à insulina, mas se você tem sobrepeso, é bem provável que a sua insulina esteja funcionando como deveria. A gente busca aqui níveis ideais, não níveis de doença. Os hormônios da tireoide também modulam receptores adrenérgicos, são receptores como as catecolaminas, né, epinefrina e norepinefrina. Então, ao modular esses receptores, eles melhoram também o metabolismo. E aqui vai entrar num ponto-chave que eu acho bem importante, que ela melhora o CP. CP, né, vem ali do inglês, não vou arriscar falar isso aqui, essa vergonha, mas ela melhora, em português, seria proteínas desacopladoras. Elas estão presentes no tecido adiposo e no músculo. Então, elas são umas proteínas que estão dentro das nossas mitocôndrias. Mitocôndrias são grandes usinas de energia do nosso corpo.
é onde a gente produz energia, estão lá dentro das mitocôndrias, né, lá de biologia. Então, e elas estão associadas à termogênese. Então, quando a gente tem essas UCPs funcionando a todo vapor, ela vai tender a melhorar essa termogênese. E todos esses hormônios, né, eles regulam a taxa metabólica basal. Também o consumo de oxigênio, estoque de gorduras, consumo alimentar, lipólise, que é a quebra de gordura para ser utilizada como fonte de energia, ou a lipogênese, né, acumular mais gordura. Então, vocês vão entender que o hipotireoidismo ele não causa obesidade. Chega, né? Essa desculpa não cola mais. Então eu tenho hipotireoidismo e não consigo emagrecer. Não. É justamente por você ter hipotireoidismo que você precisa se submeter a uma dieta bem equilibrada. Essa queda na termogênese, né, que ocorre quando você tem hipotireoidismo, é por conta da queda de hormônios tiroidianos. Mas é uma queda muito insignificante. Isso é suficiente para aumentar no máximo 3 a 7 quilos na balança. Passou disso, meu amigo, é comida. Logo, ninguém pode se tornar obeso por conta de hipotireoidismo. A não ser que você esteja no limiar ali, ganhou 3 quilos, daí saiu da classificação de sobrepeso para obesidade. Mas não serve. Essa não cola mais não. Então, a perda de peso é muito agressiva, né, acentuada, ela provoca uma queda nesse hormônio T3 com um mecanismo adaptativo, poupador de energia. Então, ficar sem comer faz com que a tireoide entre em um modo de defesa para reduzir o metabolismo, reduzindo assim a estimulação dessas UCPs, de forma a poupar energia. Então, ela entra, como eu falei para vocês, no modo de emergência. Então, essas UCPs, ela serve basicamente, falando um pouquinho mais da termogênese, para regular a nossa temperatura corporal. Então, a gente somos seres, né, homeotérmicos, tem o sangue quente. Então, a gente tem que manter a nossa temperatura sempre próxima de 7 graus, para que o nosso corpo funcione da maneira correta. Então, a UCP ela faz a homeostase dessa temperatura corporal. Então, a partir do momento que você submete ao frio, você vai ter que produzir mais calor, porque você começa a perder calor do corpo para o ambiente. Então, a gente vai ver aqui como estimular a termogênese. Olha só que legal. 25% pode ser no frio. Então, estima-se que o frio aumenta a termogênese em até 25%. Então, por quê? Porque ela vai vai pegar essa UCP, a UCP, né? Ela vai pegar o extrato energético, né, as calorias, para fazer calor no seu corpo. Consequentemente, a mitocôndria vai utilizar mais ATP, vai precisar mais ATP para produzir energia, então ela vai pegar mais o seu estoque de gordura. Então vai passar frio para emagrecer? Não, né? A gente sabe que no frio nossa tendência é o quê? Buscar mais alimentos mais palatáveis, alimentos com uma caloria muito alta. Né? Geralmente alimentos doces, até mesmo salgados, que tem uma caloria muito alta. Então, só isso não adianta. Então, outra coisa que aumenta também a termogênese é a atividade física. Ele pode aumentar a termogênese até 15%. Então, por que isso acontece? Porque quando a gente faz musculação, a atividade de força, a gente aumenta o número de mitocôndrias. Então, quanto mais massa muscular a gente tiver no nosso organismo, maior será o número de mitocôndrias. E acontece um processo lindo que é chamado o escurecimento do tecido adiposo. A gente tem tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom. E tem também o tecido adiposo bege. O que torna ele bege ou marrom é a quantidade de mitocôndrias dentro do tecido adiposo. Sabe que o tecido adiposo, né, que seria a gordura, ela não é um peso morto no nosso organismo. Ela tem várias funções ali, ela tem a função endócrina de produzir hormônios. E quando você começa a fazer atividade física, você faz o escurecimento desse tecido adiposo branco e marrom. Você começa a ter mais mitocôndrias, você começa a queimar mais calorias, aumenta a sua termogênese. Então, e olha só, né? Uma coisa que todo mundo busca, né? A cápsula milagrosa, né? O alimento. Eu poderia estar aqui falando que o alimento ele aumenta a sua termogênese em até 50% para vender o meu produto. Mas não. Alimentos e suplementos termogênicos, isso aqui, meros 5%. Cara, é muito importante. Importante para outras questões. Falando aqui. E elementos, né, que interferem no funcionamento da tireoide.
São níveis excelentes de vitamina D, né? Como eu falei para vocês, não é só colocar o hormônio para dentro, é a gente ter nutrientes que melhoram a função dos nossos órgãos. Entre eles, a vitamina D, a gente sabe que a vitamina D hoje participa de inúmeros processos bioquímicos aí no nosso corpo. Não é só para modulação óssea, né? Então, a gente busca aí exames ideais, né? Próximo de 50, porque esse seria um exame bioquímico, né, de sangue, que você consegue dosar, porque abaixo disso começa a comprometer algumas funções, até mesmo uma função anti-inflamatória, né, que seria ali altamente responsável por proteger o nosso intestino, para que as nossas células do intestino fiquem mais fortalecidas. Isso aí vocês vão ver mais para frente. Então, além da vitamina D, tem o selênio, o zinco, a vitamina A, o ferro, que eu falei para vocês, e o que atrapalha, né, o funcionamento da tireoide. Tanta gente com problemas da tireoide hoje em dia. As toxinas. A nossa tireoide, ela funciona como se fosse uma esponja e ela meio que suga tudo esse excesso de elementos tóxicos que a gente acaba colocando para dentro do nosso corpo. A gente sabe que o principal elemento tóxico que acaba interferindo muito nisso são os pesticidas. Eles atrapalham muito no funcionamento da tireoide e a gente faz cada vez teor mais elevado de pesticidas, principalmente aqui no Brasil. Nosso lençol freático aí acaba sendo contaminado e até nossa água vem cheia de pesticidas. Vou passar mais uma linha aqui. Então, eu acredito nesse conceito aqui dos 5 passos para você emagrecer definitivamente. É importante vocês entenderem que tudo isso aqui funciona de forma cíclica, né? Então, uma coisa depende da outra. Então, a gente começa lá, tratando a inflamação. A inflamação, ela é importante para o nosso corpo, né? Quando a gente tem algum ataque externo aí de substâncias que podem causar, por exemplo, uma infecção, ocorre uma inflamação. O problema é a inflamação descontrolada, acontecendo no momento, né? Uma inflamação crônica de baixo grau e por um longo período de tempo que acaba interferindo aí na nossa condição de saúde, digamos assim. Por exemplo, se você tem muitas citocinas inflamatórias, elas vão inundar o teu cérebro, né? Vai acabar interferindo ali na saúde do teu cérebro, atrapalhando a via da dopamina, fazendo com que você sinta mais fome. E estimula hormônios que estão relacionados com a saciedade. Então, é fácil, né, você falar para a pessoa que está lá com sobrepeso, obesidade, falar, ela não para de comer porque ela não tem disciplina. Mas não. Acontece que todos os hormônios estão descompensados. Então, assim, a gente faz ter uma visão, criar um pouquinho mais de empatia, né, por indivíduo. Então, e o pior é que a restrição calórica severa, se você mete uma dieta super restritiva, ela aumenta essas citocinas inflamatórias. Então vai ficar uma loucura. Inclusive, ela interfere na adiponectina. A adiponectina é produzida no tecido adiposo, né, na gordura. Ela aumenta a sensibilidade à insulina, minimizando, portanto, o gasto energético. E na inflamação, a adiponectina está reduzida. Então você vai tender a estocar cada vez mais gordura. Inclusive, né, falando aqui sobre a insulina, o nosso próximo passo é esse controle da insulina. Lembra que eu falei para vocês que por mais que você não tenha um diagnóstico de resistência à insulina, a gente tem que fazer um manejo correto principalmente a ingesta de carboidratos, né? A gente vai ver tudo isso aqui. Também o microbiota, né? A gente sabe hoje que o nosso intestino, o nosso segundo cérebro, tem relação direta com a inflamação. A gente tem diversos receptores ali no intestino, por exemplo, o TLR4, e quando ativado, né, por alguma alimentação desequilibrada, por algum elemento tóxico, né, por falta de alguns compostos bioativos, excesso de bactérias causadoras de doença, acaba ativando essas TLR4, né, e acaba desencadeando toda uma inflamação sistêmica. A gente também vai estudar os relógios do emagrecimento, a crononutrição, né, que tem um papel muito legal na nutrição hoje, e, consequentemente, a melhora do sono. A gente quer estimular aí, para que o emagrecimento seja eficaz, você vai ter que dormir bem. E esse dormir bem não é deitar e dormir somente, não é deitar e tomar um medicamento lá e ficar sedado. Não, é ter um sono reparador. Sono em que você vai ter a produção de determinados hormônios que vão contribuir para o emagrecimento.
Vamos ver mais sobre isso nessa aula aqui. Então, a gente falando com o que comer ao longo do dia, né? A gente vai entrar aqui no assunto muito legal que eu gosto muito, que é a crononutrição. A crononutrição, ela estuda em que horário comemos, como o consumo alimentar pode influenciar em nosso ritmo circadiano. O ritmo circadiano seria assim, um ciclo de 24 horas, né? Que acontece diversas coisinhas que vão acontecendo ali ao longo do dia. A gente tem horas certas para a liberação de determinados hormônios. E tudo isso está num ciclo de 24 horas. Então, a rotina alimentar é muito importante para que você deixe seu ritmo circadiano alinhado, né? Redondinho, funcionando muito bem. E as beliscadinhas ao longo do dia acabam quebrando esse ritmo circadiano, né? Causando aí causando uma disrupção, né? Então, ritmo circadiano são processos biológicos que estão sincronizados pelo início, pelo ciclo, né, claro e escuro, relacionado à rotação da Terra. Isso aqui não é modinha não, tá, gente? Isso aqui é comprovação científica, tem diversos estudos já nessa área, porque nós somos seres rítmicos e cíclicos. Os hormônios, eles sofrem alterações ao longo do dia. O funcionamento tiroidiano, né? A gente estava falando sobre tiroide, ele é expresso no período matutino. Por isso, quem toma levotiroxina tem que tomar no período da manhã. Isso é tão verdade que a própria medicina, né, já usa isso a seu favor. Todas as espécies foram adaptadas durante milhões de anos no ciclo de claro e escuro. Um ciclo que dura aproximadamente 24 horas, como eu já falei para vocês. Então, os sistemas orgânicos eles são adaptados e funcionam de formas distintas de acordo com a hora do dia. Olha isso aqui que bonito. Né? Que bagunça é essa? Aqui a gente tem a separação, né? A linha de separação de dia e noite. Então, a gente começa o nosso dia, né? A gente fala que o cortisol ele tem um papel fundamental aqui para essa questão do nosso maestro aí, dos nossos relógios biológicos. Então, ele é nosso hormônio do despertar. Muito importante que ele esteja alto, elevado no início do dia e vá caindo para dar lugar a outros hormônios. Por que acontece hoje? Hoje a gente tem estresse a todo momento. A gente sabe que o cortisol é o hormônio do estresse. Se a gente tem picos de cortisol ao longo do dia, isso aí vai interferir diretamente na sua saúde, para a saúde do sono. Então, sabe aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã todo dia, 3 horas da manhã? Essa é a famosa insônia do estressado. Então, aquela pessoa tem um excesso de cortisol e acaba fazendo com que ela desperte de madrugada. E isso significa que os relógios internos dela estão todos desregulados. Então, ele começa a descer para começar a subir serotonina. A serotonina tem que estar alta aqui até o meio da tarde. Começa a cair para entrar lugar, né, dar lugar aqui para melatonina. GH, o hormônio do crescimento, tá? Ele vai ter picos à noite. É muito legal isso aqui, gente. Continuando aqui, né, sobre os relógios biológicos. Então, quando o indivíduo dorme mal, uma noite mal dormida, já está comprovado que os níveis de leptina, que é o famoso hormônio da saciedade, vai estar reduzido no dia seguinte. Então ele não é só o hormônio da saciedade, ele também é um hormônio que está associado com a termogênese. Então são diversos fatores associados com a termogênese, para vocês verem que legal que é a ciência, né? Então ela vai fazer com que você gaste mais energia no período, se você tiver níveis ótimos de leptina. O pico de secreção ocorre entre meia-noite e 2 horas. Então aqui, né, um grupo de pessoas que estão com o relógio alinhados, que é o verdinho, e os relógios desalinhados. Então, olha só a diferença de níveis de leptina, aqui, de diferenças significativas. E a pessoa que teve uma noite mal dormida, aí, com menos de 6 horas aí, de sono, teve menores níveis de leptina ao longo do dia. Isso vai fazer com que ela tenha maior ataque, né, maior ataque aos alimentos, coma mais e vai interferir de novo no sono dela e se vira uma bola de neve. Ela vai ter menor gasto energético e mais fome ao longo do dia. Mais um estudo aqui, ó. Eu gosto às vezes de trazer assim o estudo para vocês verem que não sou eu falando. Então, a curta duração do sono, menos de 6 horas por noite, ela está fortemente relacionada com o aumento do apetite, aumento da ingestão calórica e mudança nos hormônios reguladores do apetite.
Então, o que causa também a cronodisrupção, né? A quebra, né, nos nossos relógios biológicos? É a falta de rotina e o excesso à exposição à luz artificial. A gente, né, foi moldado de acordo com nossos ancestrais e não existia luz artificial. É algo novo pra gente. E durante o dia, nossos ancestrais, eles eram ativos, eles caçavam e comiam. E à noite eles se recolhiam nas cavernas. Não há registros históricos de que eles iam à noite, com alimento à noite. E essa exposição à luz artificial, né, ativa o relógio aqui, no supraquiasmático, né, principalmente pela captação aqui do olho, e acaba fazendo com que a gente não entenda se é dia, se é noite. Então, e a nossa fisiologia não está preparada para comer e praticar atividade física de madrugada, por exemplo. E ela está preparada, né, para não comer e repousar. Então, importante, né, eu falei aqui do relógio mestre, né, que é fica no núcleo supraquiasmático no cérebro, e ele é ativado pela presença ou não de luz. Acreditava-se antes que era só esse relógio, né, que fazia toda a regulação do nosso ritmo circadiano. Só que não, a gente sabe que existem diversos reloginhos em diversos órgãos do nosso corpo, no esquelético, no fígado, no pâncreas, intestino, até mesmo na gordura, né, nos adipócitos aqui. Então, por exemplo, o pâncreas, né, a gente tem vários reloginhos ali. A gente tem hora certa para liberação de insulina. A gente não foi feita para liberar a insulina às 10 horas da noite. Então, aquele seu ataque à geladeira de madrugada acaba desregulando todo o seu relógio. Então, se esses reloginhos não estiverem alinhados com o relógio mestre, isso aí vai dificultar ainda mais o seu emagrecimento. Olha aqui, o organismo dispõe de um complexo sistema de temporização, constituído por um relógio central, localizado no supraquiasmático, que comanda pela transmissão de sinais neurais e hormonais dos relógios periféricos, localizados nos órgãos e tecidos. Então, eu até coloquei o maestro aqui, né? Porque todos esses relógios aqui, eles têm que estar de forma sincronizada, como se fosse uma orquestra mesmo, funcionando de forma bem redondinha. E o legal é que vocês vão ver que com alimentação vocês conseguem regular isso. Há diversos genes associados com essa questão do ritmo circadiano, né? Todos os relógios devem estar sincronizados com esse grande relógio mestre, e quando desincronizados chamam-se de cronodisrupção. Vários termos novos aí para vocês, né? Então, quando esses relógios estão regulados, a maior expressão de genes associados à expressão de enzimas relacionadas à oxidação de gordura, ou seja, com a queima de gordura. Quando eles estão desregulados, ocorre maior inflamação. Isso aí tem comprovação científica mostrando que pessoas com o relógio desregulado têm maior marcador inflamatório, têm maior estresse oxidativo, que é relacionado com maior inflamação, o potencial detoxificante fica reduzido, anabolismo muscular comprometido e a queima de gordura também fica comprometida. Então, não é só tomar termogênico para emagrecer, né? Vocês estão vendo que o buraco é muito mais embaixo. O que acontece, né, quando você está com esses relógios desincronizados? Sabe aquela pessoa que passa o dia lesada e toma café atrás de café? Por mais que você não perceba de forma direta que o café está afetando o seu sono, ele afeta na qualidade do seu sono, não atinge o sono profundo, que é onde ocorre toda a limpeza da sua casa ali. Então, essas pessoas, né, ou às vezes nem consomem tanto café assim, mas o próprio estresse, né, elas acostumam, lembra que eu falei que vocês acordam 4 da manhã e achando que são 6? Porque o corpo está desregulado, e o cortisol. Depois, volta a dormir, dificuldade para acordar, porque o corpo não reconhece o horário. Então, se você se identificou com isso aqui, é muito importante que você regule esses relógios internos. O excesso de estresse, né? A gente tem uma rotina louca, cheia de estresse, faz com que o cortisol fique elevado a todo momento, interferindo na função da tireoide. Inibe a ação da leptina. Então, pense, o excesso de estresse inibe a ação da leptina, que é o hormônio da saciedade. Daí você vai dormir mal, daí você vai ter menor ação ainda da leptina, você vai ter mais fome. Então, vira uma bola de neve. Inibe a lipólise, que é a queima de gordura, e estimula a lipogênese, acúmulo de gordura. Depleta a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, fazendo com que você tenha maior compulsão a carboidratos, e reduz então a sensibilidade à insulina, dificultando cada vez mais o emagrecimento. Quais são os fatores então, que levam ao desalinhamento circadiano? Existem diversos fatores, né, entre eles o genético, são mutações genéticas do gene clock, que você pode descobrir por meio de um exame genético, ou até mesmo patologias como a diabetes, reumatoide, etc., acabam interferindo no funcionamento do gene clock.
Então, só que eu quero destacar aqui com vocês que genética não é destino, lembra? Então, alguns hábitos podem interferir diretamente no ritmo circadiano, para bem ou para o mal. Quem vai definir isso é você. Pode mudar os hábitos e a gente pode, inclusive, silenciar alguns genes que estão relacionados com a doença da alimentação. Então, alguns hábitos aqui que levam, né, ao desalinhamento circadiano. Baixa exposição solar durante o dia. Hoje a gente vive aí trancado em escritório, pouca exposição à luz natural, né? Lanches frequentes, então não ter horário para comer, horário irregular das refeições, horário irregular do sono, horário irregular de exercício físico. A gente precisa ter uma rotina fixa. A restrição do sono, fragmentação do sono, né? Sono picadinho, acordar várias vezes durante a noite, próprio envelhecimento, a luz artificial à noite, a luz branca, a luz azul, né? Faz com que você tenha esse desalinhamento do ritmo circadiano. Exercício noturno, não é recomendado que você faça atividade física no período noturno. O próprio trabalho noturno, né? A gente vive uma rotina louca aí, pessoas que trabalham de madrugada, infelizmente não tem muito o que fazer. O excesso de cafeína, a própria dieta cetogênica, quando feita em longo prazo, acaba interferindo no alinhamento circadiano. O jet lag social, dieta de alto teor de gordura, principalmente gorduras saturadas, jantar excessivo e de alto índice glicêmico. Vocês vão ver que... Lembra que... Acredito que muita gente acredita nisso ainda, que comer carboidrato à noite engorda. Gente, a crononutrição nos mostrou que a nossa produção de insulina ela é melhor durante o dia. Então, o excesso de carboidrato refinado à noite pode interferir no seu emagrecimento e na sua qualidade de sono. Então, carboidratos complexos e alto teor nutricional você pode consumir. O problema são os açúcares, né, refinados. A própria omissão do café da manhã, né, não se recomenda que você pule o café da manhã, porque a gente vai ver que o nutriente que você consome pela manhã vai ser utilizado à noite, para a nossa qualidade do sono. Jantar tardio, né, entra aí com comer muito tarde, né, e dietas com alto teor de sódio, a gente vê que o sal acaba interferindo muito nos nossos relógios circadianos e os próprios xenobióticos, né, são os elementos tóxicos aí presentes em grande quantidade, infelizmente. Como alinhar, então, esses relógios, né? Seu sono deve estar em dia. A produção de melatonina interfere, inclusive, no processo de queima ou estoque de gordura. Então, a melatonina, um hormônio aqui, né, que hoje a gente tem aí muita gente suplementando, não é só o hormônio do sono. Ela também vai dizer aí como que você vai queimar a gordura. Então, a disponibilidade e quantidade de alimentos deve estar ajustada. Com a alimentação, a gente consegue fazer um alinhamento circadiano muito legal. Então, uma rotina alimentar bem estabelecida é capaz de modular todos esses relógios periféricos por meio de padrões rítmicos da secreção de hormônios desencadeados pela ingesta alimentar. Essas informações, né, elas vão até o núcleo supraplasmático, do mestre, e ajustam o metabolismo energético. Bom, a disponibilidade de nutrientes tem relação direta com essa flutuação circadiana. O hábito de consumir alimentos, especialmente os industrializados, em horários tardios, tem sido considerado um gatilho para distúrbios dos relógios biológicos. Aqui um testezinho, né, para você. Você já pode ver se você como que você está nutrindo seus relógios biológicos. Tira um print aí, responde essas perguntas depois com calma. Com relação ao tempo, por exemplo, qual o horário da primeira e última refeição? Qual a sua janela alimentar ao longo do dia? Quais são os horários de cada refeição? Em qual momento está concentrada a maior densidade energética? Há hábitos de consumir alimentos de madrugada? De muita gente que acorda de madrugada para atacar a geladeira. Isso aí depois não sabe por que não está emagrecendo. Qual o número total de refeições realizadas? Regularidade. Como é a rotina de refeições? A omissão de alguma refeição? Gente, evite pular refeições. Principalmente você está nesse processo inicial de emagrecimento, né, que a gente falou sobre a leptina, lembra? Você está tudo descontrolado, seus hormônios da saciedade, da fome estão bem descompensados. Então, ter horários para se alimentar é muito importante. E quais são as diferenças, né, dos seus hábitos alimentares durante a semana e os finais de semana? Não adianta você fazer tudo certinho de segunda a sexta, a gente começa de segunda a quinta, né? E sexta, sábado, domingo, chuta o balde e come até a mesa, até o pé da mesa, no fato. Eu queria falar para vocês aqui sobre o Time Restricted Feeding,
que é o tempo restrito para alimentação. Esse aqui é um protocolo bem legal que ele mimetiza o jejum. Não é o jejum intermitente, são, digamos assim, uma janela alimentar que vai alinhar nossos relógios internos. Então todo mundo deveria ter 12 horas alimentado e 12 horas não alimentado. A gente viu, né, tem aqui estudo mostrando aqui, estudo de revistas renomadas, mostrando que quando a gente faz esse time restricted feeding, né, você tem melhora na redução ali da resistência, você melhora a sua tolerância aos carboidratos, redução dos marcadores inflamatórios, redução do colesterol, melhor desempenho, perda de peso, manutenção da massa magra e melhora na qualidade do sono. Então, claro, você vai fazer isso aqui, beleza, mas o que você vai comer durante essas 12 horas? Isso é muito importante. Legal começar o dia aí consumindo fontes de triptofano. Por quê? O triptofano é um aminoácido que ele vai ser precursor produtor de serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, então que vai ser convertido em melatonina à noite. Então a gente vê aqui níveis de melatonina, né, e serotonina. Por exemplo, o cinza claro são pessoas que têm baixo consumo de triptofano. E o escuro, pessoas que têm um bom consumo de triptofano. Então elas têm maior produção de serotonina e maior produção de melatonina. A serotonina cai para entrar no lugar ali da melatonina. Importante, a melatonina é o hormônio da escuridão. Se você não tiver ausência total de luz, vai ficar difícil a melatonina ser ativa. Aqui, as linhas pretas representam padrões circadianos normais de secreção de melatonina e serotonina, enquanto as linhas cinzas mostram um padrão perturbado devido ao processo do envelhecimento. E aqui são alimentos com alto teor de triptofano, sempre dando prioridade para alimentos vegetais, porque eles não têm só triptofano, eles têm, por exemplo, aveia, fonte excelente de beta-glucano, que vai melhorar a saúde da intestino, vai melhorar a produção de bactérias que estão relacionadas com o emagrecimento. Então, olha só o alto teor de triptofano na aveia, no ovo, taxa. Então, você pode alternar isso aqui, um lanche da manhã, pode ser uma semente de abóbora, uma banana com aveia, mamão com aveia, chia. Além disso, ainda é uma excelente fonte de ômega 3. Então, o que você irá encontrar no meu método completo? Bom, eu tentei sintetizar aqui, né, tudo em um único slide para vocês entenderem o que vai ter nessas minhas aulas, né? Então, acredito que o conhecimento, né, que eu trago para vocês, e é um conhecimento profundo, eu prometo para vocês que o que vocês vão encontrar neste método não tem em lugar nenhum. Então é para você entender de uma vez por todas, né, por que o seu corpo está do jeito que está hoje e como deixá-lo mais funcional. Como fazer com que ele responda a uma dieta. Como fazer com que ele emagreça de forma definitiva. O problema, né, da gente conseguir esse emagrecimento definitivo, a resposta está nos alimentos. É claro, há situações em que você precisa um acompanhamento médico, pode ser que haja necessidade de alguma complementação hormonal. Isso tudo vai depender do profissional que está avaliando você, né, da capacidade técnica dele e a empatia, né? Então você vai entender por que você sente tanta fome, por que você não fica saciado e como resolver esse problema. Porque, né, a gente vive esse problema aí, essa questão, né, a gente tem que tomar cuidado, a questão do romantismo da obesidade, o romantismo do excesso de gordura corporal. Aceite-se como você é. Tudo bem, você deve se aceitar sim. Só que a gente tem que tomar cuidado para que isso não se torne uma desculpa. Porque o excesso de gordura corporal traz problemas à saúde sim. A obesidade é uma doença e vai te trazer aí problemas futuros, ou então você já está com esses problemas e a gente pode resolver isso. A gente consegue resolver isso, principalmente se você tiver constância. Então, também você vai entender por que contar calorias pode não ser o suficiente. Não que eu incentive 100% você nunca mais contar calorias, mas viver preso às calorias, viver preso à quantidade de carboidratos, viver preso ao teor glicêmico dos alimentos, né? Eu vejo muito disso, as pessoas têm muita dúvida com relação ao índice glicêmico, até por isso que eu fiz uma aula, são aí, se eu não me engano, são 3, 4 partes, né? Porque eu
pretendo, assim, eu faço com que a aula não fique muito extensa, para que não fique muito cansativa. Então, vocês vão entender como manipular a insulina de vocês sem ter que fazer o uso de insulina externo e a ingestão de carboidratos, né? Porque por mais que você não tenha uma resistência à insulina, por mais que você não seja diagnosticado por alguma diabetes, por mais que, né, enfim, a gente sabe que o excesso de gordura corporal ele interfere sim na forma com que o seu corpo responde aos carboidratos. Por isso que fica às vezes tão difícil você emagrecer. E a partir do momento que a gente começa a fazer essa manipulação por meio dos alimentos e dos nutrientes, fica muito mais fácil você emagrecer e emagrecer definitivamente. Então, dando continuidade aqui, vocês vão também ter uma jornada completa pela sua microbiota, entender de uma vez por todas, né, como é que faz para tratar essa microbiota, a importância, né, a conexão que a gente tem aqui no nosso eixo intestino-cérebro, né, e uma via de mão dupla, que os dois se comunicam, então é considerado aí o segundo cérebro, né, devido ao alto teor de serotonina que a gente produz no intestino, e vocês vão entender como tornar o intestino mais voltado para o emagrecimento. Porque tem evidências científicas de que uma pessoa com excesso de gordura corporal tem um perfil de bactérias no intestino. A pessoa mais magra, com baixo teor de gordura corporal, tem outro perfil de bactérias no intestino. A ideia é que você fique com esse perfil para que você consiga emagrecer para sempre. Então, vocês vão entender tudo sobre a inflamação, né? Dos princípios da inflamação está também no intestino. Então, a partir do momento que você ativou a inflamação lá no seu intestino, ela cai na sua corrente sanguínea e acaba causando uma série de consequências, né? Inclusive, por isso que vocês vão ver aqui sobre a neuroinflamação. A gente sabe que existe essa barreira, né, hematoencefálica, que é o que separa, né? Como se fosse um pedágio, digamos assim, é um porteiro, melhor dizendo, que ele vai fiscalizar, né? Quem passa, quem não passa. E a partir do momento que esse porteiro começa a ficar danificado pelo excesso de inflamação, ele começa a perder sua função. Então começa a passar algumas toxinas que não deveriam passar e que vai interferir, por exemplo, nas suas escolhas alimentares, nos seus desejos, na sua vontade louca de comer doce que você não consegue entender. Então vocês vão entender como desinflamar isso. Também regulando o ritmo circadiano. Você tem um ritmo circadiano, né? O ritmo circadiano é isso que a gente já falou aqui, que é essa questão do ciclo aí de 24 horas, né? Que tem a ver com a movimentação da Terra em torno do Sol. Então, se você não tem todos os seus relógios biológicos sincronizados, você vai ter mais dificuldade em emagrecer definitivamente. Então, no curso, no método, vocês vão aprofundar muito nisso. Então, também a gente vai ver qual gordura utilizar para cozinhar, né? A gente vê que tem pessoas que têm dúvida ainda, utiliza banha, utiliza o azeite de oliva, utiliza o óleo de soja, de girassol, de canola. Lá eu explico cada uma das gorduras sobre os benefícios e os malefícios. Solicitação de exames, eu falo quais exames são importantes no início e depois, para que vocês acompanhem, para que vocês entendam que para que o emagrecimento seja definitivo, a gente precisa desses exames ótimos, né? Então tem que estar dentro de uma faixa ali considerável ótima. A gente não vai ver só o valor de referência do laboratório, né? Que muitas vezes esses valores de referência de laboratório estão mensurando a sua doença. A gente não quer mensurar a doença aqui, a gente quer mensurar a saúde. Para você ter uma saúde ótima, você tem que ter exames ótimos. Então, eu coloco quais exames são mais importantes. Se você tiver um profissional aí que consiga fazer a solicitação para você, melhor ainda. Você pode, né, para você às vezes conseguir aí o reembolso do seu plano de saúde. Então, a gente vai ter ferramentas também para você analisar o seu ponto atual e aonde você quer chegar, junto com alguns questionários de rastreamento. Esse questionário de rastreamento para você entender como é que está funcionando o seu metabolismo. E entender que você enxergando todo o seu metabolismo, você entende por que às vezes você precisa de um tempo, seu corpo precisa de um tempo para que ele emagreça definitivamente. Você vai começar desinchando, vai começar reduzindo dores, né? Talvez aquilo que mais te incomoda demore um pouquinho mais, mas com esse questionário, com essa visão funcional que a gente chama, você passa a entender e passa a aceitar e passa a se motivar mais, porque você vê a sua saúde melhorando. É visível. A primeira semana você já pode perceber diferenças assim na disposição, no humor, no sono. Você tem que ter um sono reparador para você dormir. Desafios, né, gradativos. A cada aula eu coloco um desafio, vários desafios, na verdade, que você vai fazer de acordo com a sua realidade, sobre a sua necessidade, né? Receitas exclusivas. Todas as receitas que eu coloquei no meu curso eu já testei.
A gente sabe que na internet às vezes tem centenas de milhares de receitas, daí você vai fazer, fica horrível. Então todas as receitas aqui são ótimas, todas com alimentos funcionais, sempre pensando na sua saúde. Então às vezes você enxerga o alimento de uma forma. Eu enxergo o alimento, como ele vai reagir lá nas suas células, como que ele vai ajudar no emagrecimento. Então essas receitas vão te ajudar aí a ter uma rotina de uma pessoa mais saudável, né, de um emagrecimento definitivo. Listas de compras também relacionado com as aulas, PDF para estudo, todas as aulas têm PDFs com um material denso para vocês estudarem. Um grupo exclusivo comigo e que vocês vão participar de forma ativa, né, com todos os participantes para tirar dúvidas, troca de experiência, né? Tem essa questão, né, de quando a gente está em um grupo, todos buscando os mesmos objetivos, né, todos com as mesmas metas, isso acaba contribuindo muito, né? Então um motiva o outro, um ajuda o outro. Então eu vou estar lá para tirar dúvida de vocês também. Modelos aí de planos alimentares feitos por mim, para você se inspirar, né? Eu fico com medo às vezes de colocar plano alimentar porque as pessoas acham que tudo tem que ser muito quadrado, né? Tudo tem que ser muito preto no branco. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Quando fica muito quadrado, fica muito monótono. Isso é um perigo. Então você vai entender como você pode escolher os alimentos. Então, esses planos alimentares é para você se inspirar e a partir do momento que você abre a sua mente, que é o que o método vai dar para você, vai abrir a sua mente sobre os alimentos, vai ficar muito mais fácil para você escolher os alimentos. Ferramentas para mudança de comportamento, né? Às vezes, o problema não é a falta do conhecimento. Às vezes, o problema é a questão comportamental, né? Como é que você se comportamento, como que é seu comportamento frente aos alimentos, né? Então, identificar e transformar algumas crenças alimentares que podem ser limitantes para você. A gente quer quebrar isso. Então, tem essas ferramentas, né, para você mudar os seus pensamentos, né? Pensamentos aí que às vezes estão disfuncionais, que não estão ajudando você a atingir o seu objetivo, e torná-los funcionais. A gente sabe, né, que tudo começa na cabeça. A partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, que você muda isso, fica muito mais fácil você atingir o seu objetivo. E nesse método tem ferramentas para te ajudar nisso. Então, nessa aula, né, pessoal, seria basicamente isso. Eu acho que foi bastante conteúdo, é um conteúdo extremamente denso. Uma aula que eu poderia muito bem estar cobrando, né? Só que é uma aula que eu quero que vocês saiam daqui já sabendo aplicar algumas coisas. E vocês, né, para vocês entenderem como é que funciona o meu raciocínio, né, como é que funciona o curso como um todo. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais, quiser entender, quiser entrar para o método e emagrecer de forma definitiva, sem sofrer, sem fazer dieta milagrosa, sem fazer dieta restritiva, é só acessar o link abaixo, que você será processado para uma outra página e então você vai preencher lá com seus dados e você vai entrar no meu método Desinflame Emergencial. Espero vê-lo em breve. Muito obrigado